Hoje eu tô aqui para falar de algo um pouco diferente, num contexto um pouco diferente do que normalmente a gente costuma conversar. E você sabe que eu não tenho o hábito de entrar em assuntos polêmicos, quanto mais em assuntos ligados à política. Mas você também sabe que eu não deixo de me posicionar quando eu acredito que esse assunto é relevante para todos nós como sociedade, como especificamente nesse caso como cidadãos brasileiros e cidadãos do mundo também. Na época dos protestos de junho de 2012, ou de 2013, desculpa, eu não deixei de vir aqui para falar o que eu penso, descrever o que eu penso, e eu acho que nessa aproximação da Copa do Mundo também não deveria ser diferente. É o assunto que predomina na boca da maioria das pessoas. Hoje o que eu tenho ouvido cada vez mais, especialmente na imprensa, é um estímulo para que aproveite, afinal de contas, se há tantas coisas para protestar, tudo isso já foi, como há pouco, essa semana, a filha, se não me engano, do presidente COI, não me lembro exatamente de quem, mas de um desses, acabou dizendo que tudo que era para ter sido roubado já foi. E esse é o espírito que está predominando, especialmente na imprensa, né? Se já roubaram, se já desviaram, se já fizeram as falcatruas todas que tinham que fazer, agora a gente tem que aproveitar a Copa, afinal de contas ela está aí, é um evento lindo, é um evento que vai trazer dividendos ao Brasil, que vai atrair olhares ao Brasil, portanto colaboremos. E isso me remete àquela história do pão e do circo, né? Só que nesse caso o povo, ao ter o seu pão roubado, se recusa a aproveitar o circo dado por aqueles que roubaram o pão. E justamente com esse roubo, ou parte desse roubo, construiu as lonas do circo. É claro, os jogadores não têm nada a ver com essa história, a seleção brasileira não tem nada a ver com essa história, mas os jogadores e a seleção brasileira aqui entre nós também não tem nada a ver com o Brasil. A maioria dos jogadores nem aqui moram. E eles estão lá, honestamente, defendendo seu muito dinheiro, seu rico salário, as suas contas publicitárias, pensando neles, na sua família, morando no exterior, e não tem nada de mal nessa história. Mas sinceramente eu não entendo essa visão ufanista que projeta sobre um time de futebol a representação do teu país. Porque eles cantam o hino nacional na abertura do jogo, isso representa que eles de fato são ali, naquele momento, 11 jogadores em campo, a representação de milhões de brasileiros que estão sofrendo, que estão passando fome, que estão vendo tudo o que está acontecendo na organização dessa Copa do Mundo, que gerou um gasto, segundo os números que estão sendo divulgados, 3 vezes maior do que as últimas 3 Copas do Mundo juntas. É possível a gente olhar para isso e achar que é normal, que passou, tudo bem, já foi, fazer o quê? Mais do que um protesto em relação ao dinheiro que foi roubado, o que eu sinto, e feliz em perceber isso, sendo que sinceramente eu não esperava um tipo de olhar dos brasileiros nessa altura do campeonato nesse sentido, é uma indignação, é um sentimento de que não dá mais. E eu acho que isso se vincula àqueles protestos que nós vimos em 2013. Parece que as pessoas vão engolindo, e como eu escrevi na época, uma hora vomitam, uma hora não aguentam mais, porque é como lidar com uma impunidade sem fim, como lidar com notícias que todos os anos se renovam, inclusive esse ano hoje, essa semana eu gravei essa notícia que dizia o seguinte, mais uma vez, o governo federal bate recorde em arrecadação de impostos. E aí você vai vendo uma propaganda populista, a gente vai vendo uma propaganda feia, a gente vai vendo uma propaganda errada, de orgulho, porque afinal de contas nunca tantos compraram um carro, e aí vende-se menos carro e o governo estimula a comprar mais carro, e não faz nada para desentupir as ruas que não tem mais onde colocar carro. E aí você vê a briga pelo transporte público ou pela diminuição do preço da passagem, foi assim que tudo começou no ano passado. Você vê o governo movimentando-se lentamente, fazendo promessas lentas e mínimas e descumprindo-as. Logo a seguir, afinal de contas, algumas cidades que baixaram o preço da passagem de ônibus, logo em seguida aumentaram. Sem nenhum tipo de investimento em infraestrutura, num país completamente acabado, destruído. Se você sai das capitais ou dos centros urbanos, você vê como o povo sofre com falta de infraestrutura, com falta de cuidados mínimos. Ainda que exista no Brasil um projeto de sistema único de saúde lindo. O SUS, gente, é lindo, o projeto do SUS é maravilhoso, mas que na prática não é cumprido. E aí se remete à postura eleitoreira de trazer médicos de fora, pagando muito mais para o governo que os manda do que para eles mesmos que vêm para cá passar salários e fome. E aí você vê, diante de tudo isso, na cereja do bolo, o desvio da grana.
a roubalheira do povo. Estádios custando muito mais caros do que qualquer estádios do mundo. Estádios que ficarão sob o legado do nada. É o que chamamos de legado da Copa. Afinal de contas, pode-se argumentar que eles terão um showzinho ou outro, mas no fim não vai ter nada, então o povo cansou. Aí não, agora não reclame, agora aproveite, agora solte fogos, o Brasil fará gol, torça pelo gol do Neymar. Pra quê? Por quê? E todo o resto? Já foi? Ah, então tá. Acabou. Deixa pra lá. Roubaram? Mas quem não rouba? Desviaram? Tiraram gente de onde moravam para construir arenas e não propuseram outras habitações? Muita gente sofreu, mas tudo bem, no fim das contas grita: é campeão, Brasil! Gente, o Brasil somos nós. Os cidadãos brasileiros são indivíduos, sou eu, é você, são as pessoas que você conhece. E aquelas pessoas que fazem o que fazem na política, na Copa do Mundo, são pessoas que só fazem o que fazem porque sabem que não haverá punidade, porque sabem que basta uma manipulação, seja pela via da imprensa, seja pela via de onde for, de práticas eleitoreiras, da campanha eleitoral, que vai vir daqui a pouco, que o povo esquece. Então esse rápido vídeo e modesto vídeo é uma pequena contribuição para dizer que depois que roubaram o nosso pão, não vale a pena aproveitarmos o circo. Sinceramente, e eu não vejo aqui nenhum tipo de sabotagem em relação ao Brasil, em relação à nossa imagem no exterior. Que imagem? É o cara que bate na mulher, é o cara que bate nos filhos, é o cara que bebe até cair. E quando sai na rua, a família inteira não fala, não reclama, não protesta, não vai à delegacia, não faz nada, porque nós temos uma reputação, uma imagem a zelar. Você entendeu? É aquela casa cheia de problemas e que ninguém toma atitude nenhuma, porque nossa imagem. Porque virão do exterior, um amigo meu muito querido, mas que ainda não tem a mentalidade do Brasil, alemão, uma vez me falou na época daqueles protestos assim: eu acho estranho esse tipo de protestos, porque é como você ficar com raiva do seu chefe, ter algum problema e estar no meio de uma reunião, e ao invés de terminar a reunião e falar com o seu chefe, você protesta no meio da reunião. E eu disse para ele: mas aqui os protestos depois da reunião já aconteceram, só sobrou os durante a reunião. O povo está indignado, as pessoas estão cansadas e o poder é das pessoas, não é dos políticos. Até porque na época dos protestos você viu como eles reagiram. Sem reação, com discursos, com promessas. E o que aconteceu de fato? Vem aí a Copa do Mundo. Sem sabotagem, sem violência. Até porque essa questão da violência, para a gente encerrar o nosso papo aqui, é algo que eu também questiono demais. Quem se beneficia com essa violência que acontece em alguns protestos? Né? Por que a imprensa focaliza tanto e se fixa tanto no quebra-quebra, na destruição de bens públicos, nos baderneiros? Quem ganha com isso? É quem se mobiliza? É o povo que sai às ruas? Ou é o governo que viu o índice de aprovação das manifestações cair de 80% para 20% em um ano? Quem ganha com essas brigas que depois se descobre e se abafa que tem gente que ganha, que tem gente que recebe para estar fazendo, como ficou muito claro na morte do jornalista da Band alguns meses atrás? Quem ganha? De onde vem essa violência? Quem executa? Quem planeja? É o manifestante? Violência que dispersa, violência que diminui o ímpeto de protestar, violência que fez despencar o índice de aprovação dos brasileiros em relação aos protestos, que faz com que as pessoas tenham medo, deixem de protestar, condenem o protesto, apoiem o governo. Quem ganha? Você não é bobo, né? Portanto, fica aqui a minha opinião. Eu sei que cada um tem a sua, mas eu não poderia deixar de me omitir, de falar, de me posicionar, não poderia me omitir nesse momento que eu acho que é um momento tão importante para todos nós. Que você esteja em paz, que não só o mês da Copa, mas todos os meses sejam meses de consciência para todos nós. Um grande beijo.